tanto no conteúdo de hoje. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto. Na primeira aula, a gente fez uma revisão geral do livro, né, e o que o livro iria abordar, né, para a gente poder ter aí um conhecimento, né, do que vamos estudar nessa terceira unidade. E é uma unidade assim que não é tão grande, mas é uma unidade muito importante. E em especial porque ela inicia, né, os seus estudos, vamos colocar assim, falando de um assunto muito importante e que também tem uns detalhes bem interessantes para se discutir, né, a nível de Brasil, tá? Então a gente vai falar exatamente hoje, né, das configurações, das organizações regionais do Brasil, tá? Então a gente vai procurar entender como o Brasil chegou nessa divisão atual, né, dele. Quando eu digo divisão, me refiro às divisões regionais, aonde o Brasil ele é dividido em cinco, chamado de cinco macro-regiões, tá? A gente está acostumado a falar assim, cinco regiões, né? Mas o nome que a gente deve utilizar para as cinco divisões que existem no Brasil, que são chamadas de divisões regionais, são chamadas de macro-regiões, tá? Porque são as maiores regiões do Brasil. E nós temos cinco. Nós temos a região norte, a região nordeste, aonde nós estamos inseridos, o estado do Maranhão, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. São cinco grandes macro-regiões. O próprio nome já está dizendo, macro, de grandeza, tá? E dentro dessas regiões, nós temos vários estados brasileiros. Enfim. Então, para que serve, inicialmente, o primeiro questionamento que eu faço, para que serve essas divisões, né? Para que o Brasil e o mundo, na verdade, tem essas divisões? Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tem 50 estados. Se você olhar a bandeira norte-americana, a bandeira dos Estados Unidos, vocês vão perceber que tem 50 estrelas na bandeira dos Estados Unidos, que ali cada estrela representa um estado, né, do Brasil. Desculpa, dos Estados Unidos. A do Brasil também não é diferente. Tá? Ela tem também suas estrelas são referentes aos estados brasileiros. E os Estados Unidos têm aí essa média. Mas o que eu quero colocar? É que todos os países do mundo têm suas divisões macro-regionais, micro-regionais. Né? Tem suas divisões regionais, suas divisões de estados e assim por diante. Mas, professor, a pergunta, por que existem essas divisões? Como eu tinha falado para vocês. Essas divisões, elas têm a função de melhorar o planejamento do país, né? É mais fácil você organizar o país. Vamos utilizar como exemplo a nossa casa, por exemplo. Eita, hoje é dia de faxina. Por onde eu vou começar? Não, vamos começar pelas salas. Sala, cozinha, o banheiro de visita, a área, o quintal. Por último, eu vou limpar os quartos, o banheiro do quarto, né? E aí assim eu consigo terminar a limpeza da casa. Então vocês, a partir desse momento, fizeram uma divisão para poder ter um controle, para poder ter assim como fazer o trabalho por completo. Tem pessoas que moram numa casa muito grande, então tem que dividir, não dá para limpar a casa num dia só. Então eu vou dividir uma parte da casa hoje e a outra parte amanhã. Tem pessoas que moram em sítio, tem pessoas que moram tem fazenda. Então, por exemplo, a fazenda ela tem divisões, hectares. Nesse hectare vai ficar esse boi, nesse outro a plantação vai ficar, o capim vai ficar crescendo, para quando aquele outro capim lá acabar, a gente vai transferir o boi para o outro pasto. Então, as divisões, elas estão em tudo. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai vivenciar, onde a gente vai entrar, né, existe as divisões. E as divisões, elas servem para que a gente possa organizar um planejamento. E as divisões macro-regionais do Brasil, elas vêm trazer isso. Elas vêm trazer uma facilidade para que o governo brasileiro possa melhorar o seu planejamento, melhorar a distribuição de recursos,
e também melhorar o entendimento sobre a cultura de cada região. Por exemplo, o povo nordestino tem uma cultura, o povo do norte tem uma outra cultura, né? O povo da região centro-oeste, o povo da região sudeste, da região sul, cada região tem sua cultura. E isso tem a ver com o processo de colonização, com o processo de expansão colonial, com as concentrações indígenas. Por exemplo, onde tem mais índio no Brasil? Onde tem mais descendentes indígenas no Brasil? Região norte, né? Aonde nós temos uma maior concentração de descendentes africanos? Na região nordeste, né? Porque se iniciou o processo de colonização, principalmente com o uso de mão de obra escrava, por essa região do Brasil. Então você percebe que cada região do Brasil tem um processo histórico. E essas divisões regionais servem também para poder ajudar no entendimento dessas questões socioeconômicas, dessas questões culturais, né? Dessas questões de planejamento. O sul do Brasil, por exemplo, teve um processo de colonização por povos, por exemplo, europeus, no caso italianos, espanhóis, franceses, né? Também tivemos uma parte japonesa, tá? Então nós tivemos, cada região do Brasil, nós temos marcos históricos do processo de ocupação, né, das populações que vieram de outros países para morar no nosso, né, em períodos de conflitos, de guerras, né, e o Brasil era muito atrativo nesse tempo aí do processo de colonização. Enfim, então as regiões, esse processo de regionalização, ela serve exatamente para isso. Então, ó, no início do livro de vocês, ele coloca assim, que há várias formas, né, de regionalizar o espaço brasileiro, tá? E essas formas nos ajudaram a melhorar esse planejamento, a termos um melhor entendimento de cada região brasileira, tá certo? É tanto só para a gente ter uma ideia, ó, existe um presidente para tomar de conta de todo o processo no Brasil. Cada região, ela tem os seus estados, e cada estado tem seu governador, tem os seus prefeitos, né, tem seus deputados estaduais, tem os seus vereadores por município. Né, então, tudo isso faz parte para se ter uma melhor divisão e planejamento. E cada região também tem uma equipe que ela é composta por pessoas escolhidas, tipo por um deputado, por um governador, por um prefeito e tudo, que eles montam uma equipe para poder responder pela região Nordeste como um todo. Então, cada região, cada estado, o país como um todo, ele tem as suas organizações, né? Ele é gerenciado por pessoas. Então, essas divisões servem para isso. Não, eu vou tomar de conta só da minha casa, que é onde está a minha obrigação, e você toma de conta da sua casa. E assim, cada um vai tomando de conta da sua casa e as coisas ficam bem mais organizadas do que só uma pessoa ter que tomar de conta de tudo, aonde ele não iria dar conta. Então, por isso, a necessidade de se ter as divisões. Tá? Aí o livro coloca assim, ó, bem no início, que é importante a gente fazer a leitura sobre isso daqui. Assim como é feito em relação ao mundo, é possível regionalizar o Brasil de diversas formas, a partir do critério utilizado. Olha só, a regionalização do espaço brasileiro é feito para... Olha o objetivo da regionalização, para que serve? A regionalização do espaço brasileiro é feito para favorecer, olha só, a elaboração de políticas públicas, subsidiar o sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, questões sociais, questões tributárias, questões de colaborar com o planejamento, com o estudo e identificação tanto da estrutura espacial de regiões metropolitanas, quanto de outras formas de aglomeração urbana e rural, e a facilitar os estudos das características naturais do país para favorecer a sua exploração econômica e até o momento a sua preservação. Tudo que a gente precisa fazer no território, vamos utilizar o Brasil como exemplo daqui para frente. Tudo que a gente precisar fazer dentro do território brasileiro, nós precisamos de um planejamento. E esse planejamento segue todos esses critérios que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, ó, de que fala assim, atividades econômicas, por exemplo. Atividades econômicas e também fala sobre características naturais. A caatinga, por exemplo, bioma brasileiro. Aonde é que ela se localiza? É na região norte? É na região centro-oeste?
É no sul do Brasil? Não. Ela se localiza lá na macro-região Nordeste. Então, vocês percebam que a divisão regional, ela também me ajuda a localizar os tipos de biomas. Consequentemente, ele vai me ajudar também a identificar os tipos de cultura, os tipos de pessoa, né? A questão da organização social, dos tipos de moradia, das necessidades de cada região, o que cada região tem, o que ela não tem, aonde é que o governo brasileiro precisa ajudar, precisa melhorar. Vamos trabalhar na região Nordeste, que tem muitas pessoas passando fome, pessoas passando sede, terras que são improdutivas porque não tem água. Ah, então vamos montar um projeto chamado de transposição do Rio São Francisco, que vai capitalizar a água do Rio São Francisco e levar para algumas regiões do Nordeste. Tá? Então, essa divisão regional facilitou também esse planejamento. Tá? Então, é justamente para isso, para melhorar as políticas públicas. Então, lembrem disso. As macro-regiões elas foram divididas para melhorar as questões políticas. Política significa ordem, organizar a economia, organizar a cultura, organizar o comércio, a indústria, a produção agrícola, por exemplo, a criação de animais, né? a, a, a arrecadação de impostos, por exemplo. Tá? Então, a gente faz essa divisão para poder termos um maior controle do território brasileiro. Tá certo? Só que para poder chegar nessas divisões, para a gente poder chegar a ter essas divisões que nós chamamos de macro-regiões, foi preciso muitos estudos, muitos estudos. E tudo começou por um rapaz que é geógrafo, que era, na verdade, geógrafo, e que era chamado de Pedro Pinchas Geijas, ou Geiger, não fala por aí. Mas é só lembrar de Pedro Pinchas. Pedro Pinchas foi um grande geógrafo e conhecedor da necessidade de se dividir o território brasileiro para se ter um melhor gerenciamento, para se ter uma melhor organização, né, do nosso território brasileiro. Pedro Pinchas pensou muito bem nessa divisão, né, e foi a partir dele, né, que iniciamos as primeiras divisões do território brasileiro. Mas para eu poder chegar a falar de Pedro Pinchas, primeiro a gente precisa entender quem foi o IBGE, tá? Para que serve o IBGE? Qual a necessidade de se ter o IBGE? Quem é esse órgão que ele está presente em todas as cidades do Brasil? Inclusive, Pedreiras, nós temos a agência do IBGE. Então, para que serve esse órgão? Qual a missão, né, do órgão que é chamado de IBGE? O próprio nome, referente às siglas, significa o quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um órgão que ele é responsável por montar uma base de dados. E essas bases de dados nos dão informações a respeito de duas situações: economia e população. O IBGE nos ajuda a entender o número populacional total de uma cidade, de um estado, de uma região ou do país. Ele também nos dá informações referentes à economia, né? Qual a média salarial de um estado, qual o índice de pessoas desempregadas, qual o índice de pessoas empregadas com carteira assinada no estado do Maranhão, em Pedreiras, no Nordeste, no Brasil. Então, o IBGE é responsável por nos trazer e nos mostrar estatísticas referente ao número populacional de cada lugar do Brasil, de estado, região, cidade, e também as situações socioeconômicas, tá? Por exemplo, o produto interno bruto do Brasil, que é a economia principal do Brasil, tudo que o Brasil produz, quanto é que ele tem isso em dinheiro, tá? Quanto é que é a média salarial das pessoas, a renda, né? Se a renda está adequada ao modo de vida das pessoas hoje. Então, o IBGE, ele nos dá, né, tudo isso em forma de número, né, para que a gente possa estudar, avaliar a nossa realidade atual.
Então, o IBGE ele é um órgão muito importante, importantíssimo, né, para nos trazer todas as principais informações sobre economia e população referente ao Brasil, tá? E só foi possível o IBGE existir, né, que foi a partir de 1934 que o IBGE foi criado em 1934. E só foi possível porque a partir daí nós tínhamos, né, iniciado as divisões regionais, tá? Então, quando o IBGE foi criado, antes do IBGE, muito antes, nós já tínhamos as divisões anteriores, né? As capitanias hereditárias, lá pelo período colonial, tá? E assim a gente foi evoluindo, né? O Brasil foi sendo dividido. Mas só com a chegada do IBGE é que essas divisões macro-regionais começaram realmente a serem criadas, a serem organizadas. Então, para eu poder falar de Pedro Pinchas, que foi um dos primeiros geógrafos a trazer essas organizações, primeiro eu preciso entender quem é o IBGE e por que ele foi criado. Né? E foi criado justamente para nos trazer esses dados. Os mapas, por exemplo, os mapas do Brasil. Os mapas políticos, aqueles que nos mostram as cidades, as localizações das cidades, as divisões, as divisas, os limites, as divisas, as fronteiras, que já falei para vocês, que são limites entre cidades, divisas entre estados, fronteiras entre países, né? Então, esses nomes, tudo isso foi criado pelo próprio órgão do IBGE, como uma forma de facilitar o nosso entendimento sobre as regiões que existem dentro do país. Então, ó, IBGE, na página 5 aí de vocês, ele fala assim, ó, Divisão Regional Oficial do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi criado em 1934. Levantamentos é encarregado, ó, de realizar levantamentos demográficos e econômicos e sociais. Então, qual é o objetivo do IBGE? Fazer levantamentos populacionais, fazer levantamentos econômicos e também realidade, qualidade de vida, né, das pessoas, aonde os estados têm uma qualidade de vida melhor do que o outro, e assim por diante. E também fazer esse retrato a respeito do Brasil como um todo, de como a população do Brasil está estruturada. Por exemplo, a população do Brasil hoje, ela é velha, ela é nova, ou ela é uma população adulta? Qual é a média de idade? Tem mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens? Né? Qual o índice de mortalidade infantil? Qual o índice de mortalidade geral no Brasil? Qual o índice de nascimento, que é a natalidade no Brasil? Expectativa de vida, por exemplo. Tudo isso, esses dados que a gente tem acesso sobre essas informações, é feito pelo IBGE. Tá? Essas estatísticas que a gente tem, tantas pessoas morreram no ano de 2019, isso é possível porque o IBGE faz toda essa organização e essa tabulação de dados, tá bom? Então, essa é uma responsabilidade do IBGE. Mas para que a gente conseguisse organizar esses dados, foi necessário fazer as divisões, para a gente poder estudar por estado, tá? Analisar cada estado brasileiro, até porque nós temos aí um total de 27 unidades federativas. Significa que nós temos 26 estados e um Distrito Federal, tá? Então são 27 unidades federativas no Brasil. Então, pessoal, a partir do momento que o Brasil, o IBGE, cria essas 27 unidades federativas, ficou mais fácil de fazer os estudos, né? Cada região mais controlado, mais planejado, mais organizado, para a gente poder ter uma maior precisão dos dados. Então, cada estado se responsabiliza por fazer esses estudos. No final, junta tudo e faz uma base de dados geral sobre o Brasil. Então, se você entra no site do IBGE, você vai ver que lá tem informações sobre todos os estados, todas as cidades, todas as regiões do Brasil. E esses estudos é feito em cada região, em cada estado, em cada cidade, e junta tudo e coloca tudo na base de dados que fica no site do IBGE. É bem legal, né, os estudos que o IBGE faz, né, a respeito, né, dessas informações, tá? Para a gente poder realmente ter uma ideia, né, do que é exatamente
o IBGE hoje. Eu queria até mostrar para vocês uma situação bem legal aqui, né, para vocês entenderem a importância, por que os estados foram divididos, né, para questão também de ajudar nesses estudos estatísticos. Ó, esse aqui é o site do IBGE, site oficial do IBGE, tá? Então, depois que o Brasil foi dividido, ficou mais fácil fazer o estudo. Ó. Aqui eu tenho o Brasil, tá? Brasil como um todo. Olha a importância do IBGE. Qual é a área total do território brasileiro? Ó? Tá bem aqui, ó. 8 bilhões, 510 milhões, 295.914 quilômetros quadrados. A última atualização foi em 2019. Nós temos um território muito grande, em bilhões de quilômetros quadrados, tá? Qual a população estimada do Brasil hoje? Olha a população do Brasil hoje, ó, 2020, ó. Nós temos aí, ó, 211 milhões 755 mil 692 pessoas que vivem no território brasileiro, tá? Isso é possível porque o IBGE está mostrando, pode confiar. Aí ele dá a densidade demográfica. O que é isso aí, professor? O que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas dentro de 1 quilômetro quadrado. Entendeu? Dentro de 1 quilômetro quadrado. Se o Brasil fizesse a distribuição, por exemplo, dividir esse valor por esse outro aqui, ele vai me dar a densidade demográfica. A população dividida pelo número territorial. Ele vai me dizer o seguinte, que existe no Brasil uma média de 22 habitantes por quilômetro quadrado. É bom, porque tem lugares no mundo que tem mais de 100. Por exemplo, a China tem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Por isso que é um país super populoso. O Brasil, ele não é populoso. Ele pode ser densamente povoado em alguns lugares, mas ele não é populoso porque mais da metade do seu território as populações não vivem. São terras, né? Principalmente a região centro-oeste, muitas áreas da região norte, nós temos regiões que praticamente o homem ainda nem pisou, só de mata fechada, enfim, tá? Outra coisa que o IBGE me dá, escolaridades, ó, de 6 a 14 anos, 99% das pessoas têm escolaridade certa. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me ajudar me dando mais dados, ó. O crescimento de 2016 até 2019, ó, sobre escolaridade. Significa que nós estamos caminhando bem em relação à educação, as pessoas estão procurando mais as escolas. Analfabetismo, com mais de 15 anos. O Brasil tem ainda cerca de 6,6% das pessoas analfabetas, com mais de 15 anos, tá? Tá razoável, o número não tá ruim, não. Para a gente poder olhar a estatística, ó. Cada dia que passa vem caindo, ó. As pessoas estão estudando mais, estão se preparando mais, estão buscando mais os estudos, as escolas, entendeu? Fecundidade, filho por mulher. Quantos filhos por mulher o Brasil tem hoje? Ó? A mulher, em média, ela procura ter 2 filhos, no máximo. Tem pessoas que têm só um filho, tá? Mortalidade infantil, ó, óbito por 1.000 nascidos vivos. Então, a cada 1.000 crianças que nascem, por exemplo, tem uma média aí de 12% que morrem. Então, é como se menos de 100 crianças morrem praticamente. Então, não é uma estatística ruim. O ideal seria se fosse zero, vamos colocar assim. Mas o Brasil está melhorando. Se a gente for olhar a estatística, ó, diminuiu bastante. Nós já tivemos 29 óbitos por 1.000 nascidos. Hoje, nós temos 12 óbitos por 1.000 nascidos. Estão entendendo? Isso significa que melhoramos bastante o nosso sistema de saúde. Entendeu? As crianças que nascem têm um atendimento melhor. 29 óbitos por 1.000 pessoas que nascem, crianças. E hoje nós temos 12, então caiu bastante. Tá? E aqui nós temos PIB, o produto do Brasil, 31.833 mil em 2017. Isso aqui é a renda per capita, renda por pessoa. Tá? Cresceu bastante, de 6 mil foi para 31 mil. Se não fosse a corrupção, nós tínhamos uma vida perfeita, vamos colocar assim. Desocupação, pessoas desempregadas, entendeu? Isso aqui é uma situação que oscila bastante devido à pandemia, né? Segundo trimestre de 2020, a pandemia aumentou muito, o índice de pessoas desempregadas. Eles sabem isso daqui por conta de carteiras.
que são dadas baixas pelas empresas, as pessoas ficam desempregadas. Cresceu bastante por conta da pandemia. Muitas empresas diminuíram a quantidade de profissionais, tá? E por último, não, o IPCA mensal, tá? Que é exatamente, também faz parte de um recurso, tá bom? E aí vai. Então, pessoal, isso aqui é IBGE, ele nos dá todas essas informações. Se eu clicar aqui, ó, no estado do Maranhão, ó, não sei como é que vai estar minha internet agora, mas não vai estar tão legal. Mas enfim, se eu clicar, eu posso buscar só o Maranhão, eu posso buscar só um estado brasileiro, o Brasil como um todo, tá? Então, o IBGE, ele nos dá todas as informações sobre o nosso território, mas isso só foi possível por conta dessas divisões. Se não tivesse feito essas divisões, seria muito bagunçada as informações, entendeu? Então, seria um problemaço aí para a gente poder ter aí uma dorzinha de cabeça. Mas, enfim, aí o IBGE, ó, o livro de vocês, o IBGE elaborou diversas regionalizações do país. Se a gente for pegar e pesquisar, nós temos várias regionalizações do Brasil. Mas a principal é a mais recente que nós temos, que é exatamente essa que eu acabei de falar para vocês, que é chamada de Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Essa divisão é a atual que nós temos e ela foi feita em 1988. Em 1988, o IBGE definiu a última divisão chamada de macro-regiões brasileiras. A regionalização do Brasil, a última foi em 1988, definida pelo IBGE, pelo Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a configuração atual que nós conhecemos, essa é desse mapa que está no livro de vocês. Tá? E por ser a divisão oficial, ó, segundo o IBGE, essa é a forma de regionalização do Brasil mais divulgada pelos meios de comunicação. O Instituto utilizou os limites políticos administrativos entre os estados para delimitar cada uma das macro-regiões brasileiras e dividiu o território em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Tá? Essa é a divisão atual que nós temos. E lembrem que um dos principais motivos que levou a fazermos essas divisões foram 3: as questões econômicas, as questões sociais, que envolvem as questões populacionais, e também as questões naturais do nosso território, biomas, recursos aquáticos, clima, né, como vocês já viram anteriormente que eu tinha falado para vocês. Tá? Então, tudo isso faz parte do processo de regionalização do Brasil. Só que dentro do processo histórico brasileiro, antes do IBGE definir essas 5 macro-regiões, existia um grande geógrafo chamado Pedro Pinchas, que em 1967 ele fez e criou uma divisão regional. Lembrando que a divisão regional que Pedro Pinchas criou em 1967, ela durou até 1988. Porque de 1988 para frente, nós temos essa oficial, que é essa que nós conhecemos. Mas antes de 1988, iniciando em 1967, nós tivemos uma divisão que foi feita pelo Pedro Pinchas. E ele dividiu o Brasil em 3 grandes regiões. Veja bem, o IBGE, em 1988, dividiu em 5, não foi? O Pedro Pinchas dividiu em 3. E o Pedro Pinchas foi antes da divisão do IBGE. E elas ficaram conhecidas como região Norte, Nordeste e a região chamada de Centro-Sul. Tá? Foi bem interessante porque ele trouxe uma outra visão. Só que essa região norte que nós conhecemos, ela ficou conhecida como região amazônica. Então, Pedro Pinchas fez a seguinte divisão do Brasil: a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. A região centro-sul, que Pedro Pinchas definiu, ela corresponde à região centro-oeste, sudeste e a sul.
Por que que Pedro Pinchas fez isso, professor? Por que que Pedro Pinchas juntou a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul e fez apenas uma região, conhecida como região centro-sul? E ele criou a região amazônica e criou a região nordeste, né? Por que que ele fez isso? Justamente para poder entendermos melhor a organização da economia do Brasil. Pedro Pinchas, ele simplesmente dividiu o Brasil em três regiões por conta de uma divisão econômica. Ele falou o seguinte, rapaz, o Brasil precisa ter uma divisão para a gente entender quais são as três regiões mais importantes do Brasil. E destacando a região mais rica, que a região mais rica é a região Centro-Sul, que está localizado as três regiões atuais, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Aí ele coloca aqui, ó, que além da regionalização do Brasil, que foi feita segundo o IBGE, há outras formas, como a proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas, que elaborou a regionalização geoeconômica do país. Então veja bem, a divisão do IBGE ela é uma divisão política, que ajuda a gente a entender organização populacional, econômica, comercial, ambiental, um monte de situações. De Pedro Pinchas, ele tinha apenas um objetivo: criar as regiões para ter uma melhor organização econômica do país, tá? Por isso que ela ficou chamada de regionalização geoeconômica, tá? Para a gente poder entender melhor essas divisões econômicas, tipo os lugares que tem a maior concentração industrial, que tem a maior concentração comercial, que tem as maiores riquezas, e os outros que têm as menores riquezas. Então, essa divisão de Pedro Pinchas facilitou nisso. Então, ele colocou aqui ó, que desta forma, o país foi dividido em três complexos regionais: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Tá? Eu poderia até fazer uma pergunta bem legal para vocês, destacando essas divisões e pedir para vocês me classificarem. Quem foram os responsáveis por criar essas divisões e quais eram seus objetivos? Por exemplo, quem criou as cinco divisões brasileiras? Quem fez essa divisão? Aí vocês vão colocar o Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tinha como objetivo, que teve como objetivo, fazer uma melhor organização do território para a gente poder entender melhor a organização da população, da economia, das questões demográficas, dos indicadores sociais, enfim. E existe uma outra divisão, chamada de divisão geoeconômica, que nós temos três: Amazônia, Nordeste e região Centro-Sul. Quem fez essa divisão e qual era o objetivo dessa pessoa? Aí vocês vão lembrar, quem fez a divisão foi o geógrafo Pedro Pinchas. E o objetivo dele era dividir as três regiões econômicas do Brasil. A mais rica, que era a região Centro-Sul, a segunda mais rica, que era a região Nordeste, e a terceira, que era a região amazônica. Tá? Então, essas foram as mais importantes divisões regionais brasileiras. A primeira, em 1967, feita pelo Pedro Pinchas, e a segunda, que foi a última, a atual, oficial, que é a do IBGE, que foi feita em 1988, que é a divisão das 5 regiões brasileiras. Aí lá na página 6, queria que vocês colocassem lá, a gente vai ver exatamente, né, como foi feito o estudo de Pedro Pinchas. Como é que ele dividiu e por que ele fez essa divisão. E é um assunto muito, muito cobrado, muito procurado, né, para a gente poder entender. Então, ó, essa forma de regionalização não serve política atual, né? O livro de vocês coloca até assim, fronteiras, mas no caso seria divisas, tá? Não coloca a divisão atual, né, das 5 regiões. Isso na visão de Pedro Pinchas, tá? Aí ele vem trazer como era, né, ele vai trazer aqui mais abaixo um texto dizendo quais são os estados que pertencem à região norte, né, de Minas Gerais, faz parte do complexo regional nordestino. Se você analisar o mapa ao lado, vocês vão ver as 3 regiões divididas. E o que ele quer colocar é o seguinte, que se você for analisar a divisão atual do IBGE, né, é muito diferente da divisão de Pedro Pinchas anteriormente. Por exemplo, o estado do Maranhão, ó,
O estado do Maranhão ele pertence tanto à região amazônica, como ele também pertence à região Nordeste, se vocês deram uma olhada. E hoje, na divisão regional, se a gente for analisar, o Maranhão ele só pertence a quem? Ele só pertence à região Nordeste, tá? Ele não está dentro da região amazônica, que hoje é chamada de região Norte, tá? Essa imagem aí, pessoal, é só para vocês diferenciar que antes Pedro Pinchas, ele não se preocupou, quando ele fez a divisão dele, ele não se preocupou com as divisas, né, que o livro está chamando de fronteira. Ele não se preocupou com isso. A preocupação dele era econômica, tá? Econômica. Eu queria até dar um exemplo para vocês. Vocês já viram falar que o Maranhão, ele está em relação ao Nordeste, ele está dentro de uma região chamada Meio Norte? Já ouviram falar, né? Por que, que o Maranhão ele também é conhecido como um estado meio norte? Por quê? Porque simplesmente se você for analisar, o Maranhão ele tem características naturais da região Nordeste e ele também tem características naturais da região Norte. O oeste do Maranhão, se você for olhar, é uma região de pré-Amazônia. E a região sul-leste do Maranhão é praticamente cerrado, característica da região Nordeste. Então o Maranhão ele tem características de meio norte, porque ele tem uma parte do norte dentro dele e a outra parte da região Nordeste. Por isso que ele tem essa classificação. Então, quando o Pedro Pinchas fez a divisão dele, ele não estava preocupado com questões naturais, com questões de divisa, ele estava preocupado apenas com a questão econômica. Então, essa população, se vocês terem uma ideia, um dia que você tiver a oportunidade de viajar para a Baixada Maranhense, vocês vão perceber que as pessoas da Baixada Maranhense, a cultura deles é uma cultura muito parecida com as pessoas da região norte do país. Né? A culinária, a música, o jeito de falar. Então, muitas pessoas que moram na Baixada Maranhense, nas regiões mais próximas da divisa do Maranhão com o Pará, vocês vão perceber que a cultura deles é muito voltada para a região norte do país, tá? Então, Pedro Pinchas, ele visava isso, uma divisão onde as características econômicas eram parecidas. O IBGE não, ele foi diferente. O IBGE não queria só analisar a economia, ele queria fazer uma análise completa. Economia, sociedade, população, questões naturais. É tanto que as divisões do IBGE ficou limitada às questões naturais. Por exemplo, eu tinha falado para vocês, para mim poder sair do Maranhão para o Piauí, eu tenho que passar por cima de um rio, né? Que é o Rio Parnaíba. Eu passo pelaquela ponte. Se eu for sair do Maranhão para o Pará, eu também tenho que passar por cima de um rio, que é o Rio Gurupi. Passo por uma ponte. Se eu for para o Tocantins, eu também tenho que passar por um rio Tocantins. Lá na cidade de Estreito, eu passo por cima do rio Tocantins. Então, os limites estaduais, no caso as divisas estaduais do Brasil, muitas delas são feitas por elementos naturais, rios, relevos, vegetação, tá? Diferente de Pedro Pinchas. Aí, Professor, fala, meu querido. eu já de umas cidades que eram afastadas, só que para chegar nessa cidade e a pessoa não quisesse gastar dinheiro para ir de carro ou de barco, tinha uma ponte bem longa que passava dessa cidade para essa outra ilha também. Onde era? Lembra? Não. Não lembra, né? Pois é. A gente, antes de ter essas pontes que hoje liga o nosso estado aos outros estados, antes as pessoas passavam de embarcações, né, de balsas, jangadas. Até mesmo na história de Pedreiras, quando a ponte caiu aqui em Pedreiras, as pessoas atravessavam o rio numa ponte improvisada de canoas, né, para poder chegar até a cidade de Trisdela, no caso, hoje é a cidade de Trisdela, né, para poder conseguir ir para Bernardo, Igarapé Grande, assim por diante. Tá? Então, quando não se tem ponte, a gente faz esses improvisos. No sul do Maranhão, por exemplo, na região de Carolina, essas aí que já fazem divisa, divisa com Tocantins, por exemplo,
Se você sair de Carolina para Tocantins, que é uma cidade chamada Filadélfia, para você sair de Carolina para Filadélfia, você atravessa de balsa, porque lá não tem ponte, né? Aí você atravessa o rio Tocantins para chegar no estado de Tocantins, né? Bem interessante, que é Filadélfia. É assim que acontece nesses nossos cenários. Aí Pedro Pinchas, ele fez essas três divisões: Centro-Sul, Nordeste e Amazônica. Quais foram as principais características que Pedro Pinchas viu em cada região? Aí eu vou fazer a leitura para vocês e vocês acompanham, tá? Tanto o Centro-Sul como o Nordeste e a Amazônia tem os estados que fazem parte e tem as características. Se vocês forem ler completo, vocês vão perceber que tem os estados que fazem parte e suas principais características. Eu vou ler para vocês aqui só as características. A região Centro-Sul. Qual a principal característica dessa região? Ela é conhecida como a primeira região geoeconômica do país em população e em PIB, tá? Praticamente a região mais populosa e a região com a maior economia, a região Centro-Sul, a região mais desenvolvida do país. Ele coloca ainda que nela está localizado os mais importantes parques industriais e a maior parte da produção do agronegócio brasileiro, né? As principais indústrias na região de São Paulo, no Vale do Paraíba, e o agronegócio pela região do Goiás, pela região do Mato Grosso, também São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. E com a região como a região abarca uma grande área do território brasileiro, há nela uma grande diversidade de climas, formas de relevo e diferentes biomas como Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e os campos. Então, o Centro-Sul, o Pedro Pinchas, ele destacou como uma das regiões mais importantes do Brasil, economicamente, populacionalmente, concentrações industriais, também características de biomas, relevo. Então, praticamente a região mais rica do Brasil. Aí ele fez uma. Oi, meu querido. Mas qual foi o problema dos barcos que fez a gente criar as pontes? Não entendi. Tipo assim, qual foi o problema que teve nos barcos para a gente ter que criar uma ponte para se locomover? Tá, porque é bem simples. O que acontece? O país evoluiu, a produção aumentou, os transportes também cresceram, né? Caminhões e tudo mais. Consequentemente, nós teríamos que melhorar o sistema de transporte. Por exemplo, balsas demora muito, é caro e é perigoso. E uma ponte ela facilita os transportes, transporte de carga, transporte de passageiro, tá? Então, comparado uma ponte com uma balsa, por exemplo, a ponte ela é muito mais segura, muito mais viável e muito mais fácil, né, para se haver o transporte de carro, de pessoas, enfim, tá certo? Então, o que ocorre? Os transportes de balsa que atravessavam as pessoas antes, é porque naquele tempo o avanço da engenharia, vamos colocar assim, não era tão grande, né? E não tinha tanta necessidade, mas isso foi há muito tempos atrás, muito tempo, tá? 60 anos atrás, vamos colocar assim. E hoje a necessidade mesmo é de ter pontes para que melhore e facilite, né, essa parte de transportes, de pessoas, de mercadorias e assim por diante, tá bom? E olha, aqui na outra divisão de Pedro Pinchas, ele destacou também, né, a região Nordeste. E a região Nordeste, ela é considerada como a segunda região mais importante do Brasil. Ele fala aqui, ó, que sua área compreende todos os estados da região Nordeste, de acordo com a divisão do IBGE, né? E sua área é compreendida por todos os estados, e também entra um pouco da região norte de Minas Gerais. Beleza. Aí esse complexo regional se destaca pela crescente industrialização e sua diversificação. A região norte, ela foi a segunda região do Brasil a ser industrializada.
principalmente em três grandes polos. Existem três estados no Nordeste que são altamente industrializados: Bahia, Recife, né, região ali de Rio Grande do Norte, e também o Ceará. Então, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, no caso Bahia, estado da Bahia, todos esses três foram praticamente, hoje é um dos três polos industriais mais importantes do Brasil. Tá? E depois dessa região centro-sul, o Nordeste foi o segundo a melhorar a sua economia, tendo destaque nesses três estados: Bahia, Rio Grande do Norte e o Ceará. Tá? E ele vem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. A indústria concentra-se na região metropolitana, ó, de Salvador, Recife e Fortaleza, mas podem ser cada vez mais encontradas no interior, tipo Maranhão, Piauí e outros estados. No setor primário, a relevante produção da agropecuária. O Nordeste também evoluiu bastante na agropecuária e principalmente no turismo. O turismo, que ele coloca assim, ó, também é um importante setor quanto à geração de emprego e renda para a região. Tá? A sua localização geográfica lhe confere diversidade climática, diferentes biomas como Mata Atlântica, Caatinga, né? E também, é claro, o Cerrado. E a região Nordeste, além de ter uma economia muito avançada atualmente, ela foi a segunda região a se industrializar no país, né? Então ela tem essa característica muito importante. E a última que Pedro Pinchas fez a divisão foi a região amazônica, que ele coloca que é praticamente a terceira região, né, com menor PIB, menor população, tá? E sua economia é muito dependente do extrativismo, né, como destaque tanto para o extrativismo vegetal e mineral. É tanto que nessa área, para vocês terem uma ideia, na região do Carajás, que fica no estado do Pará, se encontra a maior região, ou melhor, a maior jazida de ferro do mundo. É uma onde tem a maior concentração de ferro do mundo. É a área que mais extrai ferro no mundo, que é feito pela Vale do Rio Doce, né? Na região de Carajás. Quando você chega em São Luís, você vê o trem da Vale do Rio Doce chegando com um monte de minério ou saindo seco para poder buscar minério na região dos Carajás, tá? Então, também uma região muito importante para o Brasil, mas comparado ao Nordeste e essa região Centro-Sul, ela é uma região assim menos rica, vamos colocar assim, tá? Então, a indústria é restrita à localização em poucas capitais, como Belém, Manaus, Porto Velho, tá? São as três capitais principais. Manaus, no estado do Amazonas, é onde se concentram um dos mais importantes polos industriais do Brasil, mas um polo de montagem. Por exemplo, eletrodomésticos, televisão, som, tudo isso de eletrodoméstico, a concessionária da Honda, seja de carro, de moto, tudo é montado naquela região de Manaus. Depois que é montado, é distribuído por todos os estados brasileiros. Tá? Então, boa parte dos eletrônicos que a gente compra em lojas são montados na Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial muito importante do Brasil. Tá? Aí nós temos também outros poucos municípios do interior. Em relação à paisagem natural, né? A maior floresta equatorial do mundo, né? Que no caso é a floresta amazônica, que também traz um potencial turístico muito grande e também um potencial na área extrativista, né? Seja ela também mineral, mas também natural, vegetal, animal, como pesca, né? E assim por diante, tá? Então, ó, aqui embaixo ele coloca que o fato das regiões econômicas brasileiras serem extensas faz com que a mesma região exista diferentes realidades originadas a partir do desenvolvimento econômico, muitas vezes alavancando por políticas públicas, tá? Então, a divisão do IBGE, aquela de 5 regiões, facilita o nosso entendimento como um todo, né, a respeito do Brasil. E a divisão de Pedro Pinchas facilita o nosso entendimento das relações econômicas, tá? Aí o exemplo que eu dei para vocês do Maranhão, né? Se você olhar a linha vermelha lá na divisão de Pedro Pinchas, ele vai colocar que a região oeste do Maranhão tem uma relação econômica mais com a região norte. E isso é verdade. A região oeste do Maranhão
tem uma relação econômica mais ligada à região norte do país. Já os demais áreas do estado do Maranhão, a relação dele é mais com o Nordeste, que é a região no qual o Maranhão pertence, tá? Então, ainda hoje, a divisão de Pedro Pinchas, ela vale para a gente poder fazer um estudo econômico mais preciso, tá? Lembrando que a divisão oficial é aquela do IBGE em 5 macro-regiões no Brasil. Tá certo, pessoal? Na próxima página, na página 7, tem um assunto muito importante, que é um assunto que gera discussões tremendas no Brasil, tá? E eu gostaria de destacar ele, que é muito interessante. Que o Brasil, ele está sendo cogitado por meio de uma, que a gente chama de PL, que é um projeto de lei, tá? Quando vocês escutarem falar assim sobre PL, o que é PL? É um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. E se essa PL ela é aprovada, vamos colocar assim, ela divide vários estados do Brasil. Nós temos, como eu falei para vocês, 27 unidades federativas. 27. Se essa lei fosse autorizada, se essa lei fosse aprovada, nós, em vez de termos 27 unidades federativas, nós iríamos ter, a partir de agora, 36 unidades federativas. 36. Em vez de 27, nós iríamos subir para 36 unidades federativas. Qual é a discussão e por que que isso está demorando tanto para sair uma decisão? Se divide ou não o território brasileiro? Porque caso aconteça a divisão, nós vamos ter mais estados, nós vamos ter mais políticos, mais governadores, nós vamos ter mais deputados, mais prefeitos, mais vereadores. Então, nós vamos, consequentemente, aumentar os gastos dos cofres públicos brasileiros, tá? Nós vamos ter mais dinheiro saindo para os novos estados. Então, é mais um problema político no Brasil. Se o Brasil não fosse um país corrupto, vamos colocar assim, até que poderia dar certo, porque quanto menor o estado, mais fácil o seu gerenciamento. Mas, infelizmente, devido à corrupção, tá? Muitas pessoas não analisam, não olham esse projeto de lei com bons olhos, porque realmente não é viável para o Brasil aumentar o número de políticos, né, atualmente, tá? Aí, ó, essa divisão ela é bem interessante. Ela já vem sendo discutida desde 2011, né? Que ela vem aí no chamado de plebiscito, né? Que é sendo aí tramitando aí pelo Congresso Nacional. Só para a gente poder lembrar, ó, o Maranhão, por exemplo. O Maranhão, ele é um dos estados, tá bem aí no mapa abaixo do livro de vocês. O Maranhão, ele é um dos estados que iria ser dividido. Iria ser assim, ó, Maranhão do Norte, que é o Maranhão que nós estamos localizados, e ia ter o Maranhão do Sul, tá? Ia ser Maranhão do Norte e Maranhão do Sul. Seriam os dois estados maranhenses, tá? Piauí, nós teríamos o Piauí, que é o que a gente já conhece, e o sul do Piauí seria conhecido como estado de Gurgueia. Então, no estado do Piauí, nós iríamos ter o Piauí e o estado de Gurgueia. No Maranhão, nós íamos ter o Maranhão e o Maranhão do Sul. Na região, no estado do Pará, no estado do Pará, Esse Maranhão foi criado por Maranhão não foi criado. não entendi, filho. Tá meio cortando a ligação. Mas o Maranhão já foi criado ou ainda vai ser criado? Deixa eu colocar aqui meu fone de ouvido para poder ver se eu escuto melhor. Fala de novo aí. Falou. O Maranhão do Sul foi criado ou não vai ser criado? Tá ruim para entender. Mas eu vou explicar aqui novamente. Isso que eu estou falando para vocês, as divisões, vamos escutar aí, ó, presta atenção. Essas divisões que eu estou colocando para vocês é caso um projeto fosse aprovado no Congresso Federal, nós iríamos criar novos estados brasileiros. E alguns desses estados do Brasil iriam ser divididos. O Maranhão seria um deles. Nós teríamos o Maranhão, que é esse que nós moramos,
e nós iríamos ter o Maranhão do Sul, tá? É um outro estado, não é o mesmo Maranhão, não. Seria Maranhão, que a gente está morando, e ia ter um novo estado chamado de Maranhão do Sul, que é o nosso sul do Maranhão. Era um outro governador, outras cidades, tá? Piauí, do mesmo jeito. Nós íamos ter o Piauí e íamos ter o estado de Gurgueia. O sul do Piauí seria chamado de estado de Gurgueia. O Pará, por exemplo, o estado do Pará, ele ia ser dividido em mais dois estados. Nós iríamos ter o Pará, nós iríamos ter o estado de Tapajós e o estado de Carajás. Entenderam aí? Então nós vamos ter o Pará, aí se dividisse, vamos ter o estado de Tapajós e o estado de Carajás. Então são várias divisões. Bahia, por exemplo, a Bahia também seria dividida. Nós iríamos ter o estado do Rio São Francisco e nós íamos ter a Bahia. Então a Bahia ia ter uma divisão que ia surgir um novo estado, chamado de Estado do Rio São Francisco. Tá? O Mato Grosso iria ser criado dois estados. Nós iríamos ter o Araguaia e nós iríamos ter o Mato Grosso do Norte. Além do Mato Grosso, nós íamos ter o Mato Grosso do Norte e íamos ter o Araguaia. Fora o Mato Grosso do Sul, né? Que existe. Que também ia ser dividido. Que ia surgir o território federativo do Pantanal. Território federativo porque existem outros países que fazem parte, tá? Dessa região. Mas também seria um estado, vamos colocar assim, tá? Então, pessoal, isso é uma discussão que existe dentro do Brasil e que pode ser que no futuro, não agora, mas no futuro, nós tenhamos aí uma nova divisão regional do Brasil. Que antes, Pedro Pinchas, 3, Amazônica, o Norte e Centro-Sul. Depois, isso foi em 1967. Aí, em 1988, o IBGE vai e define 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Sul, Sudeste e Sul. E, atualmente, corre no Congresso Nacional, né, a divisão estaduais, não divisões regionais, mas divisões estaduais, para a criação de mais 13 estados no Brasil. Surgimento aí de mais 13 estados brasileiros, incluindo aí a divisão do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Pará, da Amazonas, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, né? E aí vai, tá? Então essa poderá ser no futuro a nova divisão estadual e possivelmente refletir na divisão regional, tá certo? Aí para frente, pessoal, no livro de vocês, na página 8, na página 9, vocês têm uma atividade, tá? Tem uma atividade aí no livro de vocês. Então vocês vão resolver essa atividade, tá? E no Senec Digital, eu vou colocar a primeira pesquisa que vocês vão fazer. E essa pesquisa é para todos vocês fazerem, porque ela vai fazer parte da primeira nota do trimestre de vocês, certo? Então, vocês